Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Neste vídeo vou fazer uma demonstração da nova versão do CP2130 Configurator, portanto a versão 3.0, focando mais nas novas funcionalidades que esta versão traz. Portanto, esta nova versão pode ser descarregada através do blog, portanto, neste endereço www.blogtronica.com. Portanto, colocando aqui então o endereço completo para ir ao post relevante. E tem então os links, portanto, através dos quais são disponibilizados o código-fonte, o pacote Debian e a AppImage. Portanto, este software também está disponível no GitHub, portanto, através deste endereço está aqui. Também está disponível no GitWeb, portanto, tanto no GitHub como no GitWeb existe aqui a última release. Portanto, esta última release vai ter também o código-fonte, a AppImage e o pacote Debian. A mesma coisa no GitWeb. Portanto, indo aqui a Releases, vou encontrar portanto, os fecheiros equivalentes. E também eu devo dizer que, entretanto, fiz o lançamento aqui de uns fecheiros de configuração para configurar dispositivos, portanto, referentes a projetos que já existem no blog. Portanto, isto permite fazer as configurações para, por exemplo, o interruptor de teste IT USB 1, portanto, outros dispositivos como o GF1, o GF2 e sucessivamente. Eu devo acrescentar que, entretanto, já fiz a instalação, portanto, eu tenho aqui o pacote Debian já descarregado e também a biblioteca contendo os fecheiros XML das configurações. Portanto, o que é que eu fiz? Eu, através do terminal, fiz então a instalação, portanto, fazendo primeiro CD para a pasta Downloads, que é a pasta onde está o pacote Debian, que é esta que está aqui. E depois fiz sudo dpackage-i, portanto, com o caminho do pacote Debian. E basicamente foi assim que eu instalei o CP2130 Configurator. Portanto, este é o método que eu aconselho para fazer a instalação. Também pode fazer a instalação a partir do código-fonte, portanto, através da compilação do código-fonte, mas o método que eu aconselho é mesmo este. Portanto, eu já tenho então aqui o CP2130 Configurator instalado, já tenho dois dispositivos ligados ao computador, portanto, ambos com o Vendor ID e o Product ID do CP2130. Portanto, o Vendor ID coloco aqui 10C4, o Product ID é o 87A0 e tenho aqui um dispositivo que já foi configurado, portanto, este dispositivo aparece apenas em modo leitura. Faço Open, portanto, e como pode ver, todos os campos não podem ser editados, portanto, nem a opção de Revert nem de Write está disponível. Existem aqui uma série de opções que não estão disponíveis. Por exemplo, não posso carregar uma configuração, apenas posso gravá-la. E nas ferramentas tenho aqui várias opções que foram acrescentadas, portanto, nesta versão. Aliás, este menu das ferramentas não existe nas versões anteriores a esta 3.0. Já agora mostro também aqui o About Box, portanto, que não está muito diferente. E foram aqui acrescentadas várias ferramentas. Portanto, eu agora posso carregar e gravar configurações e tenho aqui este menu de Tools que me permite ver a configuração em termos de ROM OTP. Portanto, isto é apenas um visualizador. E tenho aqui as várias opções relativamente ao gerador de números de série. Portanto, eu neste momento não posso habilitá-lo, porque este dispositivo está apenas em modo leitura, não pode ser escrito, porque a gravação já está bloqueada. Então vou abrir aqui o outro dispositivo, que é virgem. Posso, por exemplo, ver aqui o OPT ROM Viewer.
portanto o visualizador da ROM. Portanto, poderá reparar que todos os blocos estão a F, portanto nenhum dos blocos foi escrito. Isto diz-me que o dispositivo nunca foi configurado. E posso gravar configurações e também posso carregá-las. Portanto, posso fazer o Load Configuration ou Save Configuration. E também tenho aqui as opções relativamente ao gerador de números de série. Portanto, se eu habilitar o gerador de números de série, eu posso gerar aqui um número de série aleatoriamente, mas também posso alterar aqui as definições do gerador de números de série. Portanto, o primeiro campo será então o campo do número de série protótipo, portanto, através do qual eu posso acrescentar, por exemplo, um prefixo. E posso também fazer aqui a escolha de outras opções de substituição, portanto, para substituir os pontos de interrogação, posso colocar também aqui o gerador a gerar números que tenham letras maiúsculas, por exemplo. Faço aqui OK. E cá está. Portanto, tem aqui as outras opções. Portanto, se eu quiser exportar estas configurações para um fecheiro de configuração, posso fazê-lo. Por exemplo, vou fazer export to configuration file, enable generator by default e auto-generate when loading. Portanto, esta opção de exportação é crítica para poder exportar estas definições do gerador de números de série. Esta segunda opção vai-me permitir habilitar o gerador por defeito, ou seja, quando eu carrego a configuração, o gerador fica habilitado. E depois o auto-generate when loading, portanto quer dizer que eu assim que carregar a configuração, ele vai-me gerar automaticamente o número de série com estes parâmetros que estão aqui acima. Portanto faço OK. Posso fazer aqui um save, por exemplo teste. Vou fazer aqui um revert. Já agora, para garantir que estas configurações também ficam esquecidas, eu posso simplesmente fechar e abrir esta vista do dispositivo. Vou aqui verificar as configurações. Portanto, eu neste momento não tenho aqui o gerador habilitado, mas se eu fizer aqui o outro ao fecheiro que acabei de criar, portanto, automaticamente gerou-me aqui o número de série com as configurações que lá coloquei e que estão aqui também carregadas. Portanto, esta ferramenta portanto, permite-me serializar configurações, portanto posso gerar aqui para diversos dispositivos as mesmas configurações apenas mudando o número de série. Mas uma coisa que é útil, por exemplo, eu posso gravar aqui a configuração, exportar a configuração deste dispositivo que já está escrito. Aliás, antes de gravar essa configuração, posso novamente mexer aqui nas configurações do número de série. Vou chamar aqui, por exemplo, AM1, IFAN, deixo aqui estes caracteres. Eu devo dizer que tenho que preencher aqui este campo com pelo menos um ponto de interrogação para que as configurações sejam dadas como corretas. Vou fazer export to configuration file, enable generator by default, vou deixar este campo sem o pisco, faço OK e posso gravar, por exemplo, para cima da configuração que eu já fiz. E cá está. Portanto, posso fechar aqui esta vista do dispositivo. Vou abrir então a vista do outro. Então aliás, perdão, enganei-me. Portanto, vou abrir a do dispositivo que ainda não está configurado. Vou fazer Load Configuration. Portanto, poderá reparar que houve aqui campos que mudaram. O número de série não mudou automaticamente, portanto é suposto ser assim. Aliás, ele não gerou automaticamente, mudou automaticamente, mas não gerou automaticamente o número de série.
de acordo com os parâmetros que eu coloquei. Vou fazer aqui o carregamento da configuração. Portanto, cá está. Portanto, eu já tenho aqui, então, como referi, o gerador habilitado por defeito. Portanto, eu posso gerar aqui já nomes de série de acordo com os parâmetros que eu coloquei, portanto, anteriormente. Portanto, desta vez com o AMI1 IFAN. Portanto, o que é que isto me permite? Isto permite-me configurar dispositivos a partir de pré-definições. Portanto, posso serializar essas configurações. Portanto, isto de forma semi-automática. E vou então fazer aqui uma gravação deste dispositivo que está aqui. Portanto, visto que também foram feitas aqui algumas correções. Por exemplo, eu nas versões anteriores a esta, se eu tivesse os campos com voos diferentes de zero, poderia ter aqui alguns erros, sobretudo aqui com campos, portanto, por exemplo, com o A ou B ou C, portanto, ou seja, caracteres hexadecimais. Por exemplo, posso pôr aqui A1, B2, C3 e D4. Portanto, eu vou fazer aqui algumas modificações. Aqui posso deixar este campo assim. Vou pôr o iPriority Read, por exemplo. Vou mudar aqui o Product ID para 87A1. E vou fazer aqui uma configuração. Portanto, também mudo este campo. O Clock Divider posso colocar aqui a 10, por exemplo. E um teste que eu queria fazer e que seria fundamental é verificar se de facto todas estas configurações que eu fiz, portanto eu alterei aqui o máximo número de campos que me foi possível, só não alterei o Vendor ID. E vou então fazer aqui uma gravação com verificação. Portanto, verificação, vou também proteger contra a escrita. E vou fazer aqui um RAID, só para garantir que está tudo certo. Portanto, desejo proceder, faço aqui Yes. E cá está. Portanto, dispositivo verificado. E já tenho aqui o meu dispositivo configurado. Portanto, e eis que todas as configurações que eu coloquei aqui foram mantidas. Portanto, isto é uma correção que eu fiz nesta versão, que não era suposto, portanto, não era suposto colocar valores errados. Portanto, aqui de facto isso não aconteceu. Portanto, esse bug já foi corrigido nesta versão. Manteve aqui todos os valores tal como estava. Aliás, fazer aqui uma prova de fogo. Novamente, vou então fazer aqui a abertura do dispositivo. Eu mudei o Product ID, portanto vou ter que pôr 87A1. Portanto, isto está consoante aquilo que eu escrevi, com o Clock Divider e tudo, e manteve aqui, portanto, todas as configurações. Vou aqui ao Viewer, portanto, ver como é que aparece. Portanto, estes campos, basicamente, foram modificados, pelo menos este de cima, tanto quanto eu posso ver. Isso quer dizer que o dispositivo foi escrito com sucesso. Feita esta demonstração da minha parte, então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor disponha da secção de comentários que eu responderei. E até uma próxima.